Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula aqui é voltada principalmente para professoras e professores que estejam trabalhando com a Olimpíada de História, a ONHB, que está na 14ª edição. Pode interessar também a alunas e alunos que estejam participando aí do processo ou que já conheceram a Olimpíada e possam achar interessante. Uma questão agora, a Olimpíada está entrando na 4ª fase, eu ainda estou com alunas que estão participando, mas eu fui questionado pelas turmas, eu fiz um processo esse ano em que eu inscrevi todo mundo que estudava comigo do 9º ano para participar, e algumas equipes já deixaram a Olimpíada, e nesse processo me foi questionado, tá professor, mas a gente passou aí 3 semanas discutindo a Olimpíada, como que a gente vai fazer agora? E eu falei, olha pessoal, a Olimpíada, na minha opinião, é a melhor política pública de ensino de história que a gente tem no Brasil, é uma coisa maravilhosa. Para mim é sempre um privilégio poder participar da Olimpíada, eu aprendo muito com ela. E aí, nesse sentido, eu fiz um pequeno exercício, até com base na atividade da 3ª fase, que é sempre a classificação dos documentos que a gente analisa durante as 3 primeiras fases da Olimpíada, que deu um total de 50 documentos. E eu reuni esses 50 documentos numa linha do tempo. Então a gente tem aqui, no primeiro documento assim que eu coloquei, foi o Birajara jubatus, que é esse fóssil que foi roubado na bacia do Araripe em 1995, né, e hoje em dia está num museu alemão, e gerou toda essa polêmica. Eu incluí aqui algumas fotografias do fóssil, assim como uma reconstrução dele feita em computador, assim, até para a gente problematizar essa ideia do dinossauro, essa questão colonialista, né, dos saques, do patrimônio arqueológico dos países. Ontem mesmo no Jornal Nacional foi mencionado que a França restituiu 1.000 fósseis para o Brasil, que foram contrabandeados de maneira ilegal, né? Então a gente vê que essa discussão é super pertinente, super atual, né? Serve para mostrar a importância dessa discussão sobre patrimônio arqueológico e a própria debate sobre dinossauros. O segundo documento que eu coloquei aí na linha do tempo foi justamente a questão que traz o debate sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, que serviu para repensar toda a questão do povoamento da América, né? Todas as rotas possíveis sobre esse colonialismo e esse domínio exercido pelos pesquisadores e cientistas do hemisfério norte. Então, assim, o trabalho da Nied Guidon vai ser um trabalho fundamental tanto para a constituição do Parque Nacional da Serra da Capivara, quanto para a gente repensar os povos originários que já vão ocupar esse território e o próprio processo de ocupação da América. Então, assim, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um patrimônio inestimável. Várias vezes ele está presente em outras edições da Olimpíada de História. Então, assim, conhecer mais da Nied Guidon, conhecer mais do Parque Nacional da Serra da Capivara é sempre uma coisa muito importante da gente trazer para os estudantes. Então, eu até incluí aí 2 vídeos meus que estão aqui no canal. Um que fala sobre a Nied Guidon, quando eu estou falando sobre histórias de vida de pessoas interessantes, e um outro voltado mais para o 6º ano, sobre as teorias de povoamento da América, e aí eu falo mais sobre o parque. Na próxima sequência de documentos, a gente tem 3 documentos muito interessantes do século XVI para a gente debater esse início da colonização após a invasão portuguesa. A gente vai ter o documento do Jean Delery, do História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, esse calvinista francês assim que vai apresentar todos os preconceitos dele, toda essa visão de mundo europeia sobre os povos originários, sobre as populações indígenas, repleto de preconceito. E é até interessante assim, porque a gente pode pensar esse debate dentro da questão da reforma protestante, que vai estar impulsionando esses religiosos a virem para a América, tanto quanto também essa figura também de um outro europeu, né, de um francês, de um viajante chegando aqui. Então, se a gente soma ele com o documento do Gabriel Soares de Souza, do Tratado Descritivo do Brasil de 1587, que vai falar do Jaguareté e vai pensar
essas criaturas, essa fauna local, e vai povoar esse imaginário europeu sobre o Novo Mundo, sobre a América, é importante para a gente pensar essa questão da alteridade, né? Como esses europeus vão vir aqui para escravizar, vão vir aqui para dominar, vão vir aqui para roubar as riquezas, enquanto que os indígenas vão incluir o europeu como mais uma diferença, né? Na sua percepção de mundo, né? Mais um espaço para o outro, enquanto a forma de chegada dos europeus é muito violenta, né? Se a gente pegar na figura do José de Anchieta, que hoje em dia já foi canonizado, considerado um santo, nessa imagem que eu coloquei ele está bem idealizado nessa coisa meio São Francisco de Assis, com os animais, com o indígena ali de forma submissa, agradecida. Então essa imagem construída desse jesuíta que vai vir aqui para converter os indígenas, para conquistar a alma deles, na visão dele, mas que na verdade está aí impulsionando, junto com os bandeirantes, essa ocupação do território e também esse domínio sobre as almas e os corpos das populações indígenas. Então, de forma violenta, impondo a religião, impondo os costumes europeus. Então, é uma figura bem controversa, assim, todo esse processo de repensar a figura das bandeiras e das entradas que a gente está tendo atualmente, né, que durante tanto tempo foi idealizado. Então, a gente tem aí 3 documentos assim, maravilhosos para a gente pensar esse período do início da colonização. Passando para a questão do século XVII, eu destaquei mais aqui esses documentos, que são desde as ordenações filipinas, que vão servir para a gente debater a questão da União Ibérica e a questão do ciclo do açúcar, as invasões holandesas. Então eu coloquei aí um quadro para lembrar o Maurício de Nassau, também coloquei aí uma imagem de Recife e de Amsterdã para a gente ter esse comparativo, essa cultura tão rica que Pernambuco vai ter e que vai trazer essas marcas até hoje, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar e serve para debater essa questão que toda colonização ela é violenta, ela é voltada para a exploração, então esses documentos aqui trazem mais uma vez essa questão do debate, e até com um dos textos que aparece, que na verdade está falando sobre vários séculos, aquele sobre a cultura alimentar na Paraíba, ele serve para a gente pensar essa questão do açúcar, de como o Maurício de Nassau vai obrigar os donos de engenho a plantar mandioca para a produção de farinha de mandioca. Então a gente tem vários elementos aí para pensar esse período da ocupação holandesa e pensar a própria ideia de colonização, né? Que vão resistir ao avanço holandês, então serve para a gente debater a questão feminina, do protagonismo feminino, da luta, da resistência. Então, assim, a gente tem bons elementos nessa prova para discutir tanto esse período do açúcar quanto esse período da colonização holandesa. Quando a gente passa já para os documentos sobre o século XVIII, a gente tem o texto do livro de tombo da Igreja do Rosário, lá de Cuiabá, que também serve como um elemento para a gente pensar essa interiorização da colonização, a importância dessas irmandades negras, né, que vão acontecer em várias cidades, várias regiões da colônia, que vão servir como forma de atuação, de organização, de resistência das comunidades negras contra a escravidão e contra todas essas violências que eles estão sofrendo no período. Então vai ser uma brecha, assim, um espaço para eles atuarem, para eles resistirem. Então também é um documento maravilhoso, assim, muito pertinente. Eu somei ele com esse mapa aí para dar uma ampliada, apesar do mapa estar falando do século XVII, a gente pode casar os dois processos. E apesar do livro de tombo ser do século XIX, né, pedindo o reconhecimento do Dom Pedro I, mas a gente sabe que a fundação da igreja é de 1730. E aí, já falando do Dom Pedro I, a gente, por estar vivendo a questão dos 200 anos da independência, né, ainda que a gente possa problematizar bastante a questão da data, esses recortes mais tradicionais, querendo ou não, isso apareceu bastante na prova, desde esse quadro do Debré, da questão do traje, o documento atual do Instagram falando da história da moda. E aí a gente vai ter também da tarefa da segunda fase o quadro do Lagoa das Tretas, né, que vai mostrar a Lagoa Rodrigo de Freitas,
A gente vai ter a questão do Código Criminal, que aparece logo na primeira fase, para tratar da questão do adultério e fazer a gente pensar sobre o problema do feminicídio hoje em dia, mas também que vão remeter a todo esse período, a primeira Constituição brasileira, ao poder moderador. Então a figura do Dom Pedro I pode ser muito bem pensada e problematizada a partir de questões apresentadas na prova da Olimpíada de História. A gente vai ter também, assim, se a gente pensar aqueles textos sobre o charlatanismo na medicina, sobre a questão da amamentação, então todo ali dá para a gente discutir no século XIX essa construção de Brasil que está acontecendo após a independência, o período regencial e com o segundo reinado. A gente vai ter assim muita resistência, muito conflito. Não é essa história harmônica que gosta de se construir. A gente vai ter no Rio de Janeiro uma constante disputa dessa busca por uma modernização, um anseio civilizatório das elites que vai contrastar com esse mundo rural, com esse mundo escravista, com esse mundo elitizado e desigual que a gente tinha lá no Brasil e que ainda vai continuar se perpetuando. Então tem esse conflito constante da sociedade brasileira que a gente vivencia até hoje, né? Então esses documentos são muito bons para a gente pensar esse debate, assim como aqui eu trouxe de forma completa, né? Mas o mapa que na prova aparece só da América do Sul, né? E que aqui ele permite a gente ver como aqueles preconceitos na construção do mapa pelo geógrafo norte-americano, eles vão se ampliar para o mundo inteiro, né? Até a visão de norte e sul. Então, assim, também serve para a gente pensar a questão dos mapas, tanto esse debate que é importante, de problematizar os mapas, que muitas vezes são documentos que aparecem muito dados, muito prontos, muito definitivos, e a gente tem que mostrar como eles são construídos social, culturalmente, né, politicamente, tá? De acordo com interesses econômicos também. A gente também tem para pensar na figura do Dom Pedro II. A gente tem tanto o documento que traz a questão da novela recente, né, nos tempos do imperador, essa idealização e essa recuperação que já vem acontecendo há algum tempo da figura do Dom Pedro II, como ideal, né, de estadista e tudo mais, associado também com o documento da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que é um documento muito interessante para a gente problematizar a questão da escravidão, essa questão da modernização, que eu já falei naqueles textos dos médicos, né, esse conflito entre público e privado no Brasil. Serve também ambos para a gente poder pensar a questão da Guerra do Paraguai, esse conflito tão marcante para todo o hemisfério, toda a América do Sul. Então, a gente vai ter também, já passando para o século XX, alguns dos documentos que eu mais gostei na Olimpíada. Eu achei a terceira fase assim, muito rica, e para a gente pensar essa questão do trabalho, justamente nesse problema pós-pandemia, essa mazela terrível da uberização que a gente está vivendo. E é importante a gente pensar que, quando a gente está discutindo com os nossos alunos, nós somos trabalhadoras, trabalhadores que estão falando com futuros trabalhadores, né? Futuras trabalhadoras. Então, assim, essas questões para mim foram de uma pertinência muito grande. Então, desde a questão do Código Penal de 1890, a reportagem da Festa do Trabalho, o trecho do Urupês, do Monteiro Lobato, a reportagem na capa denunciando o centenário da independência e o estado de sítio decretado pelo Epitácio Pessoa. Então, são documentos assim de uma riqueza, galera, de uma profundidade para a gente tensionar essa visão dada da República Velha como um período de acordo e de passividade, quando é um período assim de irrupções, de lutas. Assim, se a gente pensar ali que em 1915 os trabalhadores do Brasil estão se reunindo para protestar no Dia do Trabalho contra a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um documento assim que extrapola, inclusive, a gente discutir só a questão brasileira, mas dá para a gente discutir a questão dos movimentos socialistas, do movimento trabalhista, da organização sindical, o problema da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, são documentos assim muito ricos mesmo, assim, eu gostei muito. Os do Monteiro Lobato, assim, para mim lavou a alma, porque lá na minha escola eu tive um problema da galera querer passar alguns contos do Monteiro Lobato, assim, nessa ideia de, precisamos treinar a leitura dos alunos, das alunas, quando na verdade
o Monteiro Lobato, sendo o racista eugenista que ele era, ele só serve para a gente debater a questão do racismo no início do século XX no Brasil, no pós-abolição, né? E não como literatura infanto-juvenil, como a galera gostava de fazer, né? Então, assim, se eu interessar alguém pode entrar em contato, eu tenho um material sobre isso que eu produzi lá para o pessoal da escola. Outra questão que é muito tocada na Olimpíada e também faria sentido é a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos esse ano, justamente por ela ter sido parte dos 100 anos da independência do Brasil, né? Então ela aparece assim envolvida tanto no quadro do Denilson Banua, essa reantropofagia, quanto no quadro do Di Cavalcante, do samba, já que ele está envolvido nesse processo, nessa herança modernista, né? E a gente também tem uma questão muito interessante sobre os 100 anos do rádio, né? Já que a primeira transmissão de rádio também vai ser realizada nos festejos dos 100 anos da independência, né? Então, assim, são vários elementos que a gente dá para problematizar. Eu ainda vou ter esse debate com os meus alunos, por exemplo. Outro documento, assim, muito interessante aí para a gente já discutir, a década de 20 do século 20. A gente vai ter o Memorial da Coluna Prestes, lá em Palmas, Tocantins, que também serve não só para o debate da Coluna das Prestes, mas como essa coisa da invenção da tradição, de como vai se associar a questão dessa capital tão nova ao processo histórico da Coluna Prestes, a própria figura do Luiz Carlos Prestes, para a gente já introduzir os debates aí do período Vargas também. Aí, assim, falando nisso, outro documento maravilhoso é esse da Associação Brasil Livre, sobre a questão do fascismo no Brasil, né? Nós que já estamos vivendo essa tensão, esse conflito, essa dificuldade tão grande com os fascistas saindo do armário, aqui não só no Brasil como no mundo, né? Mas aqui muito empoderados, chegando à presidência, desestruturando as instituições democráticas do país, né? E é interessante para os alunos poderem ver, né, como essa amplitude do fascismo, né? Para nós mesmos, né? Para a gente até pensar, né, como o fascismo é um movimento que está entranhado e que recorrentemente recupera as forças, né? Ele não é uma coisa isolada que aconteceu só na antevéspera da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade é um processo que está muito mais espalhado que isso. A gente tem outras questões muito boas para discutir o movimento negro, a importância social e cultural da arte negra, da cultura negra, da música negra, que vão vir aí pelo quadro do Caribé, pelo quadro do Heitor dos Prazeres, até a própria questão da invisibilização dos artistas negros, né, que independente da qualidade, do estudo, do talento, não vão receber o mesmo espaço, a mesma mídia, a mesma atenção. Então é um excelente meio para a gente discutir essa questão do racismo estrutural, né, para conferir visibilidade para esses artistas, para colocar as alunas e os alunos em contato com isso. Outra questão assim também que eu achei maravilhosa foi a tirinha que foi traga no final da terceira fase, junto com o texto do Popper, que aí eu estou colocando esse quadrinho que sintetiza bem a ideia, sobre essa importância da gente não legitimar discursos de ódio, não dar espaço para eles, da gente lutar contra a intolerância, de nós sermos intolerantes com a intolerância, tá? Então, assim, só aqui, assim, rapidamente eu fiz um apanhado, assim, de uma grande parte de documentos da primeira fase. Então eu vou até separar, assim, essa digamos assim, a parte queria assim, quase até o meio do século XX, né? E eu vou fazer uma outra videoaula para falar da segunda parte dos documentos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima videoaula.